Maria Bernadette Bortolan Gasparotto. Então, quem veio da Itália mesmo foi o meu biso, né? Meu bisavô, Scarpa Domenico. Ele veio em março de 1896. Eles vieram de Carvezere, da Itália, né? Ele, minha bisa, e três irmãos do meu nono, Natale, né? Que meu nono nasceu aqui um ano depois, em Piracicaba. Aí eles vieram, ficaram lá na região aqui onde era Ocrandina, moravam lá, que eles vieram para ensinar a plantar cana, a Fazenda Funil, esses lugares aí para plantar cana. Meu biso Crivellaro, Marino Crivellaro, deu aquele pedaço de terra que a gente tem até hoje lá, né? Isso já vai indo para quase 100 anos que está com a gente aquele pedaço de terra com meu nono Natale, né? Que daí eles tiveram 10 filhos, uma delas é minha mãe, e onde foi assim, a nossa vida foi lá, eu nasci lá, me criei, casei lá no sítio, né? Lá modo de falar, né? Mas vivendo lá, morando lá, e só saí lá do sítio depois que eu casei. Plantava um pouco de cana, era milho, arroz, feijão, o sustento, né? Tinha lá a vaca de leite, o pasto, o porco, galinha. E é onde a gente vivia lá, a molecada ia pra roça, brincava, de ajudar a trabalhar a gente era mais brincava, né? Ia beirar rio, aquelas coisas. Fazia peraltice de criança. A gente não via a hora de ter uma festa, uma quermesse, porque era esse o nosso passeio. E também, assim, rezar terço. O que a gente gostava era rezar terço, mas não rezar o terço, né? Porque depois do terço tinha as brincadeiras da molecada, que acabava o amém lá, nós saía no terreiro, né? Que eram as casas em que esse terreirão grande, brincar de pata-choca. E aí começava as paqueras, né? Que a gente... Era muito dos casamentos que aconteciam lá no sítio, começava assim, nessas brincadeiras, ir fazer procissão para chover, levar o santo para lavar, o São Benedito para dar banho no São Benedito, porque daí não chovia muito, daí a gente ia aquela procissão para lavar o santo no rio. A hora de meio-dia, fazer procissão para ir até a próxima encruzilhada, jogar água na encruzilhada para chover. Eram coisas que a gente fazia, né? E a gente era criança e fazia na inocência, na pureza, que realmente, né? A gente tinha uma fé muito grande, né? E então eram coisas que a gente tinha assim dentro da gente, ó, mês tal vai ter terço. Então era o maior gosto da nossa vida, eu sabia que ia ter terço. A gente ia a pé no escuro, que era farolete, antigamente agora é lanterna, né? Eram uns poucos que tinham, ou a gente levava uma vela, atravessava no meio de pasto, pinguela, a gente ia embora, ia rezar. Queria nem saber se estava chovendo, se estava frio. E a gente ia, porque sabia que isso era um modo da gente conversar com as pessoas, porque não tinha energia elétrica nas casas, era uma ou outra casa que tinha energia elétrica, né? A gente que fazia, não tinha telefone, lógico, né? Então ia sair, ia fazer visita nas casas, né? Uma pessoa ficava doente e daí ia lá, ou fazia até uma reza. As pessoas quando estavam, né? Às vezes a pessoa pedia, ó, fulano não tá bom, vai rezar um terço na casa dele, né? E assim, a gente cresceu ali em volta da igreja, né? Depois que ia para quermesse, mas primeiro tinha que rezar, fazer a procissão do santo, senão de jeito nenhum. Depois, quando cresceu um pouco, a hora que voltava da escola, a gente ia para a roça ajudar. Minha mãe fazia pão, fazia queijo, fazia manteiga, aquelas tachadas de doce no fogão a lenha, que é uma coisa que não existe mais. Umas coisas que a gente vê, a gente tenta fazer, às vezes eu e minha irmã a gente tenta fazer alguma coisa como minha mãe fazia, não consegue. Minhas tias mais velhas faziam umas coisas assim, não adianta, é a casa da mãe, a comida da mãe. Mas era muito gostoso, os domingos era muito bom. Natal, Páscoa, eram datas muito bonitas, sem presente, sem chocolate, que a gente nem sabia o que era isso. Mas era o dia de fazer festa, de você tomar refrigerante ou vinho, que era o dia que tinha vinho, os homens quase não bebiam muito cerveja, nem tinha geladeira para isso, né? E era o domingo de fazer aquela macarronada mais caprichada, matava vários frangos, matava leitoa. Então era muito bonito, era muito gostoso, assim. Era aquelas panelas de macarrão
com molho e o frango e aquela coisa, né? Muito pão, couve, essas comidas que italiano tem mania de fazer de tacho, né? Não pode fazer pouca coisa. Faz até hoje. Minha mãe que tomava conta da mescla, né? Fazia polenta, fazia aquelas paneladas de doce, aquelas paneladas de comida. E era comida de italiano. Quando ela era mais nova, assim, ela fazia massa do macarrão, né? A gente aprendeu a fazer macarrão com ela. E não adianta você querer fazer que você não consegue fazer igual, mas a gente até tenta, acaba comendo, né? Mas é diferente. Mas a minha mãe era sempre ali, aquela bondade, aquele jeitinho, fogão a lenha. Agora, outra coisa que era muito gostoso, que minha mãe sempre fazia, era mais na parte de doce mesmo, né? Era doce. Eu ia fazer o doce de mamão, daí de manhã já cortava, deixava de molho, porque depois ralava o mamão. Daí meu pai comprou uma maquininha de ralar queijo, que daí a gente ralava o mamão nela. E fazia tudo os floquinhos do mamão, né? O doce de abóbora, era aqueles, o que tinha na roça que vinha para dentro, fazia bolo, aqueles pudim de mandioca, mas o forte que a gente sabia fazer mais era o doce de abóbora, né, que apurava assim no fogão a lenha. Mas assim, minha mãe, ela tinha um quê de apurar muito o doce. O doce de banana demorava 3 a 4 dias para ficar pronto. Começava até dar aquela fervura lá, daí depois ela deixava no fogão a lenha atrás, ia continuar fazendo a comida e ele ficava lá 2, 3 dias até ele ficar bem vidradinho. Porque eu falava assim, mas por que deixa tanto? A gente com vontade de comer, às vezes ia rapando um pouco. Daí ela falava que não, porque se não cozinhasse bem ela estragava, ela embolorava, não aguentava, né? O doce de abóbora a mesma coisa. E daí tinha assim a época de fazer o suguli, que era o manjar de laranja azeda, que eu não lembro mais que laranja que era, uma laranja muito, parece que laranja cavalo, não lembro como chamava, era uma laranja só, não era uma laranja, simplesmente se pegava uma laranja de agora, uma laranja pera, por exemplo, e vai fazer, era aquela laranja, né, que seria lá o manjar hoje, mas falava, o italiano falava suguli. E o manighe, que era uma outra polenta doce com trigo, fubá, e também você cozinhava ela, tudo bem cozido, aquele fubá, o trigo bem, acho que eram 2 de trigo, uma de fubá, uma medida assim, mas fazia aquelas panelona grande. Eu acho que a Itália é em volta de comida mesmo, não adianta que os italianos adoram cozinhar e cozinhar bastante, para bastante gente, porque fazer pouca comida acho que não é muito da nossa origem. Porque minha mãe foi assim, uma coisa absurda na cozinha, em tudo, né? Como mãe, como pessoa. Eu acho que todo mundo tem a mãe como referência, né? E ela assim, eu tenho ela assim como uma heroína mesmo, né? Então, eu acho que tem cheiro e gosto de saudade, mas não saudade triste. Eu acho uma saudade de amor, uma saudade assim, que eu posso falar, que tem cheiro de colo, né? Terra. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar muito valor para as coisas que a gente teve na vida e tem hoje em dia, né? E saber que tudo que a gente tem vem da terra. Então, eu acho que tem cheiro e gosto de saudade, mas não saudade triste. Eu acho uma saudade de amor, uma saudade assim,